Olá, meu nome é Otto Metzger, eu sou oncologista clínico no Dana-Farber Cancer Institute em Boston e hoje a gente vai conversar um pouco sobre hormonioterapia na doença avançada para pacientes com câncer de mama receptor hormonal positivo e doença metastática, com foco principalmente em pacientes que têm o que é chamado de resistência hormonal, ou seja, pacientes que já se beneficiaram de uma terapia hormonal prévia e que de certa forma têm alguma resistência hormonal. Nas últimas décadas, a gente aprendeu muito sobre resistência hormonal e vários estudos conduzidos na arena pré-clínica nos mostraram que vias de sinalização alternativas são muito importantes como mecanismo de resistência hormonal. E nos últimos anos, a gente viu todo esse conhecimento pré-clínico sendo provado como eficaz em estudos clínicos, randomizados e prospectivos. O primeiro desses estudos que mostrou que a gente poderia modular a resistência hormonal de uma forma favorável para as nossas pacientes foi o estudo Bolero-2, que randomizou pacientes na pós-menopausa com receptor hormonal positivo e doença metastática, previamente tratadas com hormonioterapia, para receberem exemestano no braço controle do estudo ou receberem exemestano em combinação com everolimus. E o que a gente viu nos resultados desse estudo fase 3 foi que a adição de everolimus trouxe um benefício para essas pacientes. A sobrevida livre de progressão aumentou com a adição de everolimus, aumentou de forma significativa e essa se tornou a primeira estratégia de modulação de resistência hormonal nos tempos modernos. O everolimus agora é uma droga aprovada para ser dada em combinação com hormonioterapia para pacientes com doença hormônio positiva metastática que já haviam recebido uma hormonioterapia prévia. Como sempre, com a adição de novas drogas, a gente sempre tem adição de toxicidade. Com everolimus, a gente tem um aumento de infecções, a gente tem aumento de mucosite e, de uma forma geral, as pacientes têm um perfil de toxicidade e qualidade de vida diferente quando tratadas com essa estratégia de combinação e não é uma estratégia que deve ser dada para todas as pacientes. Na mesma linha de tratamento, na mesma linha de pensamento, a gente teve a adição de uma nova classe de drogas chamada CDK4/6 inhibitors, que na verdade são inibidores de ciclos celulares. Então, na história da oncologia, a gente sempre tentou inibir ciclo celular, porque fazendo dessa forma a inibição do ciclo celular, a gente consegue bloquear a divisão de células tumorais. Então, essa nova classe de drogas CDK4/6 inhibitors, a gente tem 3 tipos de drogas: palbociclib, ribociclib e abemaciclib. O palbociclib é a droga que está mais avançada do ponto de vista de desenvolvimento clínico e, de novo, do ponto de vista pré-clínico, a adição dessa droga faria sentido como estratégia para reduzir a resistência hormonal. Então, no estudo Paloma-3, que foi um estudo randomizado, prospectivo, palbociclib em combinação com fulvestranto, que é uma terapia hormonal, foi comparado com fulvestranto monoterapia, mostrando uma superioridade significante a favor da adição do palbociclib e, de novo, com mais toxicidades. Mas aqui o perfil de toxicidade era um pouco diferente. A gente tinha neutropenia e uma fadiga leve como principal efeito colateral com a adição de palbociclib. Um fator interessante, sempre quando a gente avalia a adição de uma droga-alvo como estratégia terapêutica para as nossas pacientes, a pergunta que nós, oncologistas, sempre temos que fazer é: será que existe um subgrupo de pacientes que se beneficia mais dessa intervenção? E no desenvolvimento do palbociclib, a gente teve um estudo prévio, que é um estudo fase 2 randomizado, que avaliou a combinação de palbociclib junto com letrozol versus letrozol em um subgrupo de pacientes independente de biomarcadores específicos. E no mesmo estudo, na parte 2 do estudo, apenas pacientes que tinham marcadores que possivelmente poderiam predizer um maior benefício da adição do palbociclib, e esse estudo foi conduzido em 2 partes. De forma interessante, quando a gente viu os resultados desse estudo fase 2 randomizado, o palbociclib trouxe benefício nos 2 subgrupos, ou seja, é uma droga que beneficia pacientes com ou sem os biomarcadores que a gente conhece até o momento.
Do ponto de vista geral, a gente vê tanto o everolimus como o palbociclib, o ribociclib e o abemaciclib como estratégias muito promissoras na reversão de terapia endócrina, e essas drogas em conjunto farão que, quando administradas em conjunto com a hormonioterapia, que essas nossas pacientes que teriam um curso muito curto de terapia hormonal isolada possam se beneficiar de um tratamento combinado mais prolongado e, dessa forma, fazendo que elas recebam um tratamento que seja eficaz e postergando ao máximo possível o início da quimioterapia para essas pacientes. Nós estamos aprendendo muito, existem novos estudos em andamento, estudos grandes, estudos de fase 3, e o estudo com palbociclib adjuvante começou esse mês, o estudo é chamado PALAS, e 4.600 pacientes ao redor do mundo serão randomizadas para terapia adjuvante com hormonioterapia ou hormonioterapia em conjunto com palbociclib. A gente espera que com essas novas drogas nós teremos uma verdadeira revolução no tratamento hormonal de pacientes com doença receptor hormonal positiva, e de uma forma paralela a gente espera uma revolução semelhante ao que aconteceu na doença HER2 positiva. Muito obrigado.